Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, mais um, podemos dizer, falso profeta, que vem falar do Papa, ou do próximo Papa, ser o falso profeta. Eu tive a oportunidade de ver um pouco do papado de São João Paulo II, eu era muito pequeno, muito jovem, né? Tive a oportunidade de ver a eleição do Papa Bento XVI e ver o seu pontificado com um pouco mais de entendimento. Estava começando na Igreja Católica, começando a entender um pouco mais das coisas. Depois vi a sua renúncia, vi a eleição do Papa Francisco. Participei da Jornada Mundial da Juventude em 2013. O Papa Francisco vem para o Brasil logo quando foi eleita, sua primeira viagem por ocasião da Jornada Mundial da Juventude que Bento XVI iria realizar. E de lá para cá, desde que eu me entendo por gente, as pessoas, os protestantes, os falsos profetas, eles têm dito que aquele Papa, João Paulo II, já seria o falso profeta e que iria anunciar o anticristo. Depois ele morreu, disseram que não era ele, era o que viria depois dele. Veio Bento XVI. Porque Bento XVI não anunciou, segundo os protestantes, o anticristo, então ele não era ainda o falso profeta. O falso profeta seria o que viria depois dele. Veio o Papa Francisco e disseram: este é o falso profeta. Ele está querendo reunir todas as religiões, né, em uma só, uma mescla de religião, exatamente porque ele é o falso profeta. E agora surgiu esse rapaz aí, um tal acho que é Daniel alguma coisa, protestante, acho que é no Vilela, que ele está, no podcast Vilela, e ele está dizendo aí que o próximo Papa, depois do Papa Francisco, é o falso profeta que vai anunciar o anticristo. Veja aí, eles estão assim fazendo roleta russa, para ver se um dia eles acertam, só que a mentira não se fundamenta. A mentira só dura enquanto a verdade não chega. Depois que a verdade chega, ela cai por terra. Veja isso aí. Vai ser o falso profeta que vai dar apoio ao anticristo. Não esse que está agora. Não, o próximo que vai vir. Ele vai dar apoio ao anticristo para trazer tudo o que ele falar como verdade. É importante ter o apoio da igreja. Então vai ser um cara que vai ter uma boa oratória, ele vai trazer uma falsa paz, né? Só que depois... Ele está dizendo aí que precisa ser um cara da igreja, que fale bem, né, que faça uma conexão com as pessoas. Aí os protestantes diziam que este falso profeta que iria anunciar o anticristo era o Papa Francisco, porque o Papa Francisco falava muito ecumenismo, essas coisas todas, né, respeitava muitas outras religiões e coisa e tal, e diziam: não, é ele está preparando tudo está preparado para a chegada do anticristo. Se você pesquisar vídeos aí na internet, você vai ver esses contadores de histórias, né, de inverdades aí, falando aos montões isso aí. E agora não é o Papa Francisco, porque o Papa Francisco não anunciou o anticristo. Então, toda vez que morrer o Papa, que é o falso profeta e que anunciaria o anticristo, e como ele não anunciou o anticristo, então não é ele, é o próximo que virá, Estamos aí com 266 papas. Agora o próximo que virá será o número de 267. Aí a pergunta é: roleta russa é para ver se um dia certo, pastor? Isso não vai acontecer não, tá? Vocês é que são os falsos profetas. Bem, a repentina destruição. Então foi feito um tratado de Latrão, assinado em 11 de fevereiro de 1929. Olha só como as coisas não são coincidências. Aí, a partir do tratado de Latrão, começa então uma contagem de papas. Então tem que vir da mesma linhagem. A besta que há de vir da mesma linhagem. Ele foi Bento XVI, que renunciou. Lembra do Tiro? Ele renunciou. Caramba. Veja, ele diz que depois do tratado de Latrão, tem que vir da mesma linhagem, e se começa uma contagem de papas. Só que essa contagem não tem fim, né? Porque era João Paulo II, depois Bento XVI, Papa Francisco, e agora é o próximo Papa. Pastor, diga o número do Tratado de Latrão. Quantos papas viriam depois do Tratado de Latrão? Quantos papas viriam? E qual era o número? Sei lá, o 267? Que vai anunciar o anticristo, que seria o Papa que virá agora, que será eleito agora? Diga isso, fale isso abertamente.
Fale abertamente, diga a data aberta assim, mas essa roleta russa aí para ver se um dia, quem sabe. A mentira só fica de pé enquanto a verdade não se estabelece. Quando a verdade se estabelecer, a mentira cai por terra. Isso é o que vocês sabem fazer muito bem. Muito bem. João 8,44. O diabo é o pai da mentira, porque fala daquilo que lhe é próprio e é homicida desde o princípio. O diabo matou a verdade no seu coração. Por isso foi precipitado à terra. E todo aquele que o acompanha com palavras de blasfêmia contra o sumo pontífice, contra o vigário de Cristo, contra a Igreja Católica, está a serviço de Satanás. Com certeza absoluta, porque Jesus disse que as portas do inferno iriam tentar se levantar contra a igreja, mas não iria prevalecer. Por quê? Porque Jesus disse, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí ele liga aí o Tratado de Latrão com a renúncia do Papa Bento XVI e vai falar do raio que caiu na Basílica lá, né? Gente, um prédio imenso daquele, com certeza tinha que ter um para-raio. Então todo raio que tiver naquela proximidade para cair, vai ser atraído pelo para-raio. E isso aí, aquele prédio ali, aquela cúpula é a parte mais alta dali. Então é a coisa mais lógica possível de acontecer. Mas para eles não. Muitos pastores disseram que até aquele raio que caiu foi Satanás, né? Foi um demônio que caiu ali. Ou um anjo que caiu, porque Jesus disse assim, eis que eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago, lá no livro de Lucas. Pelo amor de Deus, minha gente, eu não sei como é que as pessoas dão credibilidade a esse tipo de gente. É igual o pastor Mirim, né? O pastor Mirim surgiu aí, agora está aí esse reboliço no meio protestante, essa vergonha, porque é uma vergonha tudo que é feito com as Sagradas Escrituras no meio desse povo. Lembra o dia que ele renunciou? Renunciou no dia 11 de fevereiro. A mesma data que foi assinado o Tratado de Latrão. 11 de fevereiro de 1929, ele renunciou em 11 de fevereiro de 2013. Não sei se você lembra dos detalhes. Caiu um raio na Basílica de São Pedro. Então é isso, né, minha gente? O raio que caiu é um detalhe, porque o Papa Bento XVI seria o último Papa, mas não foi, né? Aí o Papa Francisco agora seria o último Papa, mas não foi. E agora o Papa que virá depois de Papa Francisco será o último Papa que anunciará o Anticristo. Meu Deus, quanto ódio contra a tua igreja, quanto ódio contra a tua noiva que ficou nesse mundo como sinal de salvação para a humanidade. Deus abençoe a todos e acredite nas falsas profecias protestantes, se você quiser. Amém.